Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é segurança nas piscinas dos condomínios. Os nossos convidados de hoje são Dr. Alexandre Franco, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Rio de Janeiro, Meyer. Seja muito bem-vindo ao programa mais uma vez, Alexandre. Obrigado, Ricardo, mais uma vez pelo convite. Alex Macaúba, síndico profissional aqui no estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Alexandre, começar com você. Essa história de piscina em condomínio, o que é para ser uma coisa prazerosa, um diferencial, as pessoas brincarem, se divertirem, pode se tornar um problema e até uma tragédia, né? Não é tão raro isso acontecer. A gente sabe que, principalmente crianças, existe uma estatística muito grande de problemas que podem gerar até falecimentos, né? Em termos de piscina. Eu queria que você abordasse, a gente começasse a falar em termos gerais sobre esse tema piscina focada na segurança. O início de tudo é justamente na própria manutenção da própria piscina, né? O síndico ele tem que observar alguns fatores que são preponderantes para manter a água com extrema qualidade e saúde, principalmente onde as crianças são os maiores afetados em relação à saúde dentro da piscina em relação à limpeza físico-química. Agora, em relação aos acidentes, nós temos dados realmente que são alarmantes. As crianças, a estatística diz que as crianças entre 1 e 9 anos, a segunda maior causa de mortalidade são afogamentos. A primeira causa seriam as pneumonias e a segunda são os afogamentos. E mais alarmante ainda, que dentro dos afogamentos das crianças entre 1 e 9 anos, 53% dessas mortes nessas crianças são em piscinas. O que acontece ao contrário em relação aos adultos, que a maior causa de morte são em rios e represas. Sim. Mas na criança não. As crianças são as que sofrem mais com essa estatística. Você começou falando sobre um assunto tão importante e pouco abordado. E aí, Alex, com esses dados que o doutor trouxe para a gente, síndicos muitas vezes não dão a devida atenção para esse ponto da piscina, realmente focam na questão de regulamento interno, horário, mas a questão de segurança não é muitas vezes dada a sua devida atenção e pode, como eu falei inicialmente, ser um problema de saúde, né, que foi citado aqui também, a gente vai abordar sobre isso, e virar até uma tragédia. Você como síndico, você como responsável pelo condomínio, como que é a sua visão para a gente começar a elaborar esse assunto hoje? Então, os 3 pontos, né, que é a segurança, a manutenção e higienização e as regras. Realmente tem que ter as regras para você passar para os moradores o que pode e o que não pode. A manutenção, a segurança primeiro. A segurança parte desde o funcionário. A piscina ela tem um cercado, tem uma grade, tem um vidro. Ou deve ter, né? Deve ter. Realmente alguns não tem dessa forma. E a orientação tem que partir desde o próprio funcionário, para que uma criança menor de idade não vá na portaria e solicite a chave e ele entregue a chave para uma criança. Então, o treinamento passa por todos. Tanto a portaria que tem a chave, o ronda que tem que observar algumas... às vezes a criançada começa a brincar, se jogar, tem que ir lá e tem que colocar uma ordem na casa, colocar o pessoal para ficar quietinho, né? Não pode um pegar o outro ficar se jogando, que é um perigo, cair e bater a cabeça. A questão de manutenção tanto dos pisos em volta da piscina, alguma ponta quebrada, alguém pode cair e se machucar, a água, o tratamento da água, então envolve várias coisas, o próprio mobiliário que você tem na área da piscina também. Tá? Então, tem que ser adequado. É uma forma que você tem que se adequar a tudo. A segurança, manutenção com a higiene e as regras também você tem que divulgar bastante isso daí. Principalmente agora, em período de férias, Sim. Que é a hora que vai começar a movimentação bem maior. Doutor, como começar a colocar o dedo na ferida? O condomínio deve ter, né, alguma barreira, né, de acesso. Seria o ideal, não sei se deve ter a palavra correta. Mas seria ideal ter uma barreira para que crianças não
ultrapassem facilmente e cheguem até a piscina. Até onde vai a responsabilidade do síndico? No caso, eu vou começar pelo final, pelo pior. No caso de uma tragédia, aonde que o síndico pode ser responsabilizado? Por uma criança, por exemplo, ter caído numa piscina sem ninguém ver, ter se afogado, ou ter se acidentado por um problema de piso, aí já é uma coisa mais fácil de entender, mas eu queria que você abordasse esses problemas e responsabilidades do síndico. São duas questões. Se a piscina estiver em funcionamento e ela tiver menos de 10 anos, os pais têm culpa também nessa responsabilidade, porque o dever de vigilância, nesse caso específico, é dos pais. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e Adolescente determina que crianças até 10 anos estejam acompanhadas de algum responsável. Tá? Então, há uma transferência direta para o poder familiar, então os pais teriam que estar presentes, e mesmo se tiver o salva-vidas, o pai tem que estar presente na piscina com crianças, pelo menos até 10 anos. Perfeito. Se há um acidente nesse aspecto, geralmente a justiça coloca uma culpa concorrente, a culpa do condomínio e a culpa também dos pais, e normalmente as indenizações são na faixa de 50% para ser rateado. Quando... Só um segundo para te interromper. A questão de barreira física, ela tem uma obrigação de existir, um cercado, alguma coisa para que uma criança que esteja na área comum não chegue até a piscina? Ou... Essa obrigação não existe, mas é responsabilidade do síndico tentar evitar que, nas cercanias da piscina, não só uma criança, por exemplo, no período noturno, uma festa, também, que um adulto também pode estar embriagado, ele possa cair na piscina. É um local que não vai ter iluminação, não vai ter nenhuma vigilância noturna, porque a piscina já está fechada, e que a pessoa venha se afogar, e aí dificulta bastante o resgate. O grande problema das crianças é o seguinte: tem que haver uma barreira, né? Essa barreira pelo menos tem que ter 1,5 m de altura. Mas alguns condomínios colocam barreira e não chamam de especialistas para poder fazer uma avaliação. Por exemplo, as barreiras com as grades. As crianças conseguem escalar as grades com extrema facilidade. Existem materiais como vidro e lona, por exemplo, telada, que dificulta que a criança consiga fazer esse escalonamento para poder ultrapassar e poder chegar até a piscina. O outro ponto que você ia falar da questão da manutenção, em volta de acontecer um acidente, sobre a responsabilidade do síndico também nesse sentido. Os materiais, como o colega aqui falou, vidro, nada de vidro dentro de piscina, né? A gente costuma, ao invés de colocar aqueles ombrelones e as mesas de vidro, né? Quer dizer, o vidro ele quebrando, se cair caco de vidro dentro da piscina, é um risco, vai ter que esvaziar a piscina toda, fazer toda a limpeza, a quantidade de litragem é muito alta, é um prejuízo financeiro, né? E também os materiais, o tipo de piso, né? Um piso muito escorregadio, porque as pessoas olham a piscina só como uma forma de afogamento. Não, mas às vezes a criança correndo, ela escorrega, bate com a cabeça na borda, pode ter um traumatismo craniano também, né? Que são outros tipos de acidentes que pode acontecer também na piscina. E aí, se a manutenção tiver ruim ou com algum não seguindo a BNT, algum material, isso pode ou deve ser muito mais problemático para o síndico como responsabilização, né? Sim, tanto no aspecto civil como criminal. Porque o grande problema é que quando a perícia vai até o local e identifica que o acidente poderia ter sido evitado, como, por exemplo, o tipo de piso que foi colocado era inadequado, ou que não tem cerca, ou então que a cerca também não era adequada, se fosse colocada a cerca adequada, o juiz analisa dessa maneira. Haveria possibilidade de ter o acidente? Se essa resposta é não, então o síndico responde por omissão. Ele foi omisso em não observar as características da segurança do local. Alex, acho que são 2 pontos aqui. A questão de responsabilidade, onde o síndico deve se resguardar, né, para, no caso alguma coisa aconteça, alguma fatalidade, você, no caso aqui representando os síndicos, não seja responsabilizado. E tem também a questão de social, né? Sim. O que vocês, como representantes, como líderes do condomínio, podem fazer para que nenhuma mãe chore, nenhum pai chore, ou com um falecimento, ou até com um acidente, um braço quebrado, uma perna quebrada, ou qualquer outro tipo de coisa. Eu queria que você falasse um pouco dessas duas
essas duas frentes, porque uma coisa que eu critico um pouco alguns síndicos é que eu foco muito na questão de tirar o corpo fora, né? Sim, de não entrar num processo, mas tem muito mais do que isso, né? Sim, tem que tirar o corpo fora, cumprir a questão legislativa, mas tem que também poder ajudar e fazer, às vezes, algo a mais. A legislação, às vezes, diz 1,5 metro, mas talvez, naquele caso, 2 metros possa ser uma coisa mais efetiva. Eu queria que você abordasse um pouco nesse ponto. Então, pela questão que a lei fala, que a criança até 10 anos tem que estar acompanhada dos pais, a gente sabe que muitas vezes daí não acontece. Né? Dentro de um condomínio, num ambiente onde a gente tem salões de festa e muitas vezes o pai intertido com alguma coisa, a criança pode sair e acontecer alguma fatalidade. Então, o que o síndico tem que fazer? Deixar tudo 100%, por mais que você deixe 100%, pode ocorrer algum problema. Então, a regra seria o síndico manter 100% do trabalho bem feito, bem cuidado, se resguardar de todas as formas, para que, se acontecer alguma coisa, pelo menos tem lá explicando que a gente conseguiu, pelo menos tentou fazer o possível para que não acontecesse aquilo. E muitas vezes, mesmo dessa forma, ele pode ocorrer. A gente teve um caso, foi divulgado na mídia, uma criança pulou uma grade e caiu na piscina. E graças a Deus que o porteiro veio e conseguiu resgatar. Mesmo com pessoas dentro da piscina. E essa questão de a mãe olha na piscina e fala, tem um monte de gente lá, vou deixar meu filho sozinho. Esquece, aquela cena deixou bem claro que tinha crianças em volta, pessoas em volta e ninguém viu o menino se afogando. Aquela cena que rodou pelo... Isso. Foi no condomínio seu? Não foi num condomínio meu. Foi Isso, a gente utiliza eu utilizo aquela imagem nas minhas assembleias para explicar a importância do pai acompanhar os filhos. Então tem muito disso. Às vezes o pai acha que, estando dentro de um condomínio, está tudo bem, tudo tranquilo. Meu filho está aí, tem o segurança para tomar conta. Não é bem assim. E aí, falando já seguindo a linha que eu te fiz na pergunta, a questão de conscientização, né? Acho que o síndico pode ajudar muito nesse sentido. Sim, né? Divulgação. A gente tem uma placa com os dizeres na piscina, a gente divulga por e-mail, a gente divulga por meio eletrônico, aquelas mídias digitais nos elevadores. Agora, essa época de férias é uma época que a gente começa a voltar ao assunto, né? Colocar que é perigoso, explicar a situação, fazer o pai acompanhar a criança, mesmo aquela criança que sabe nadar. Sim. Muitas vezes os casos acontecem com essas crianças. Meu filho faz natação, ele sabe nadar. Pode ter uma cãibra, alguma coisa ali, lógico, ninguém perceber, é mais grave ainda. Queria falar para vocês, queria fazer algumas perguntas para o segundo bloco sobre a questão de câmeras, porque a câmera pode ajudar muito nessa supervisão, mas tem um limite também, porque pode invadir a intimidade, né? Esse é um ponto que eu queria tratar com vocês. Queria falar sobre legislação, se existe legislação federal. A gente sabe que tem uma no Rio de Janeiro. Queria falar sobre ABNTs, que também tem a sua importância. E no caso de acontecer algum acidente, o que o síndico deve fazer? Vocês vão pensando aí que são perguntas bem complicadas de se responder, e vocês me respondem no segundo bloco. Você que está em casa terá essas respostas e muito mais sobre esse assunto de vital importância para a gestão do seu condomínio. Até sexta-feira.